40 anos de poder local democrático. 40 anos de realizações. Eles não sabem que o sonho é uma constante. Fiz a trabalhar o dia inteiro. Venho mais cedo, numa sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, se o velho estica. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. A ocupação humana da região de Palmela é remota. Dela dão testemunho os sepulcros neolíticos da Quinta do Anjo. A romanização e a presença muçulmana ajudaram a conformar o modo de estar e de ser das suas gentes, mas foi sobretudo o papel desempenhado na expansão do território nacional que lhe conferiu centralidade. Palmela tem uma relevância extraordinária, quer para o Concelho de Palmela, quer para todo o território da Península de Setúbal, entre o Tejo e o Sado. Que por ser a elevação mais proeminente de todo este território, teve valências de defesa, valências militares, geoestratégicas, que nenhum outro ponto aqui no território teve. Obviamente que se articulava com o Castelo de Sesimbra, com o Castelo de Coina a Velha e com outros castelos das imediações, mas sem dúvida que era o polo estruturador de toda a organização do território. Essa situação foi-se sempre mantendo ao longo do período, digamos, cristão, isto é, a partir de 65-70, quando se dá a segunda conquista de Palmela, e o território passa para os cristãos, sublinhado pela concessão do foral aos mouros forros e depois do foral aos cristãos em 1185 e, sobretudo, com a concessão do castelo, com a entrega do castelo à Ordem de Santiago em 1186. A partir daí, o castelo e todo este território ficaram marcados pela presença desta ordem militar. O concelho mais extenso da área metropolitana de Lisboa, com 465 km², é na sua maioria constituído por zonas de reserva agrícola e reserva ecológica, que se estendem por 212 km². É um território de contrastes entre o urbano e o rural, entre vocações económicas. As freguesias de Quinta do Anjo, Palmela e Pinhal Novo concentram as principais zonas urbanas.
Em Marateca e Poceirão, zonas de latifúndio, prospera o setor agroflorestal e a produção vitivinícola. São as freguesias do montado de sobro, da pecuária, da exploração de cortiça, da produção vinícola. As estatísticas dão conta da atratividade de Palmela no contexto da região, embora tenha abrandado o crescimento populacional. Traços culturais próprios, artesanato, usos e costumes emprestam uma identidade única a Palmela, onde convivem populações vindas sobretudo do Alentejo, Algarve e Beiras, para a agricultura e os caminhos de ferro. As coletividades são portadoras desse legado, com um forte empenho no ensino da música, nas filarmónicas, corais e teatro. Eu penso que acompanham bastante o movimento associativo, porque é nele que se apoiam para lhe transmitir a cultura dos seus antepassados. Nós temos um grupo infantil que recordamos, por exemplo, antigamente a jogar o peão, com outros divertimentos, e hoje as pessoas vêm porque também iam reviver dos tempos de outrora. Não? Isto era campo, vinha, e era de um senhor chamado Varela. Com as dificuldades de vida fortes que se atravessavam nessa altura, começaram a aparecer por aqui pessoas vindas de Viana do Alentejo. Estas pessoas começaram a aparecer por aqui, mas trabalhavam na CUF e na CP. Começam, portanto, a aparecer as primeiras casas clandestinas. Integrado em Setúbal em 1855, o concelho de Palmela foi restaurado em 1926. O concelho nunca se resignou e, efetivamente, houve movimentos que se desenvolveram no sentido de se vir a recuperar a independência. O progresso material era a última das preocupações do Estado Novo. Em meio século, realizaram-se apenas 26 obras públicas no concelho. Em 1973, só a Vila de Palmela e o núcleo urbano da Quinta do Anjo dispunham de abastecimento de água. O Poceirão não era nada. Em questão de estradas de Alcatrão, alcatroadas, na Cinceira, na Lagoa do Calvo, no Forninho, por aí fora, não existia alcatroamentos nenhum. Agora temos uma boa rede de estradas de Alcatrão. Nós, para irmos a Palmela, tínhamos de ir de carroças ou de bicicleta a pedal, porque as estradas eram de areia. José Garcia Taboada assumiu a presidência da Comissão Administrativa em junho de 1974. Os meios eram escassos. O município dispunha de um trator, uma caminhoneta e 2 carroças para a recolha do lixo e transporte de carne do matadouro. Tudo começou a mudar graças à pressão popular. Comissões de moradores e cooperativas bateram-se pela construção de infraestruturas. Após o 25 de Abril, formou-se uma comissão de moradores e começámos a pensar numa sociedade. Arrancámos com um porta a porta a dizer o que é que pretendíamos fazer e a população toda aderiu e fez uma cota para todos os meses pagar-se um X para a Comissão de Moradores para a construção do posto médico. A mão de obra era homens e mulheres e miúdos, tudo trabalhava aqui. Numa das primeiras reuniões, portanto, a associação apresentou o seu caderno que entendíamos ser importante para a qualidade de vida destes moradores. A rede de água que entretanto cá tinham colocado não funcionava, porque era um tubo muito estreitinho e, portanto, mais pessoas meteram água e quando 2 ou 3 abriam a torneira, já não havia água para o outro. A Constituição Democrática deu ao povo a possibilidade de decidir o seu destino e ao poder local uma autonomia de que nunca desfrutara. Os primeiros autarcas eleitos, em 1976, não podiam deixar de concentrar-se na construção de infraestruturas. Em apenas 3 anos, a rede elétrica atingiu 90% do concelho. Todos os núcleos habitacionais passaram a dispor de acesso a estradas alcatroadas. Eu lembro-me quando o Edgar Costa, que era Presidente da Câmara, e eu era Presidente da Junta aqui, fomos os primeiros, ele na Câmara Municipal de Palmela e eu bem Presidente da Junta aqui, fizemos uma inauguração no campo, não posso precisar já o ano, mas não posso precisar já bem um ano, mas nos anos 79, talvez, 80, mais ou menos,
a parte do campo foi quase toda eletrificada. Andamos aí até quase à meia-noite a acender luzes, foi extraordinário. No mandato 1980-82 são inaugurados novos equipamentos e, por impulso da Comissão de Melhoramentos, os habitantes de Poceirão reivindicam a criação da freguesia. Quando começou a freguesia em 88, as coisas estenderam-se mais. Não é? Andámos 17 anos a lutar com uma escola de primeiro do terceiro ciclo, mas a gente lutava por uma escola C+S. E também não existia nem a escola, nem a outra que existe lá ao pé. Não existia o posto médico, não existia o mercado mensal, não existia o pavilhão, que a gente temos o pavilhão multiusos da freguesia, que é muito importante, que é um campo de bola que foi oferecido à junta de freguesia. Não existia este edifício onde temos agora, nem estes todos que estão aqui em frente. As primeiras ações no domínio do planeamento urbanístico ocorrem no triênio 1983-85. Começa a ser executado o PDM. É lançado o Projeto Tipo de Habitação Rural. O município combate loteamentos clandestinos, que em 1985 ainda ocupavam 3.000 hectares. Também legaliza e requalifica bairros. Comprometemos nós, perante a Câmara, fazermos tudo o que fosse necessário para que a Câmara viabilizasse a legalização do nosso loteamento. E a partir daí, posso dizer que foi aprovado o loteamento em 91, 4 anos depois, portanto. Em 91 já o presidente era o Fernando Pezinhos e que a partir daí negociámos com a Câmara e com a EDP. A Câmara desenvolve o plano de transportes escolares. É até adquirido um autocarro para o efeito. No final do mandato, 80% do concelho beneficia de abastecimento de água. Alcançam-se importantes conquistas no campo da participação e afirmação do papel da mulher na sociedade. O poder local foi uma conquista das pessoas, das mulheres e dos homens que queriam fazer mais e melhor e que antes do 25 de Abril não podiam. E para dar um exemplo até das mulheres e dos direitos das mulheres, de tão pouco habituados que estávamos a participar, que no início, logo após o 25 de Abril, quando as mulheres começaram a participar nas comissões de moradores, até era estranho, até alguns homens estranhavam e algumas mulheres não queriam participar com receio de serem criticadas. Fui a primeira presidente de uma coletividade de homens, com 18 homens e eu sozinha à frente com eles. Tinha uma comissão de mulheres, também à parte, que se ofereceram que iriam trabalhar comigo sem fazer parte da direção. Quase 20.000 habitantes são já servidos pela rede de esgotos. Começam a desaparecer as valas a céu aberto. E quando Palmela comemora o 8º centenário da atribuição do foral, em 1985, a energia elétrica chega a todos os núcleos urbanos. As profundas intervenções no centro histórico da sede do concelho, que implicam a criação do Gabinete Técnico Local, marcam o mandato 1986-89. A estratégia cultural começa a definir-se, de braço dado com a recuperação do património. É lançado o projeto História ao Vivo e em 1989 realiza-se o primeiro encontro sobre ordens militares. Surgem obras com cofinanciamento comunitário. O castelo volta a ser protagonista no período entre 1990 e 1993, graças ao lançamento do Programa de Recuperação e Animação. O projeto de criação do Museu Municipal, a constituição da equipa de arqueologia e a reabertura do Cineteatro São João revelam a solidez da aposta na cultura. Ganha fôlego a descentralização de competências para as juntas de freguesia, mas os equipamentos não são relegados para segundo plano. Bom exemplo é a Piscina Municipal de Palmela. Inaugurada em 1993, foi essencial à concretização do projeto Aprender a Nadar. No mandato em que regressa a tradição da queima do Judas, arranca o Fantasiarte. Avançam também o projeto de educação pré-escolar itinerante e o programa Autarquias Participadas. Logo em 1994, duas relevantes iniciativas, a primeira edição do Março a Partir e o Festival Queijo, Pão e Vinho na Quinta do Anjo. É também lançado nesse ano o Programa de Recuperação de Arquivos de Interesse Municipal, graças ao qual, em 1998, é publicado o primeiro volume do inventário, pioneiro a nível nacional.
figuram no calendário de 1995 o Festival Internacional de Gigantones e a Mostra de Vinhos, em Fernão-Pó, que marca uma época de valorização e dinamismo nos vinhos de Poceirão e Marateca. 2 anos depois é publicado o PDM e Pinhal Novo passa a dispor de pavilhão desportivo. O orçamento participativo, lançado em 1998, muda o paradigma da relação entre o município e os cidadãos. Mas o mandato iniciado nesse ano também incide nos equipamentos. Na viragem do século, revitaliza-se o Centro Histórico de Palmela. É criada a empresa municipal Palmela Desporto e aberta a piscina de Pinhal Novo em 1999. Merecem referência a inauguração da Casa-Mãe da Rota de Vinhos e a primeira edição do Festival Internacional de Artes de Rua. A criação de estruturas culturais, como a Dançarte, a Arte em Sax e o Bando. A parcela do orçamento municipal reservada à educação passou de 8,2% em 2002 para 18,9% em 2005. Fosse este o único indicador e o mandato já ficaria na história. Com o PDM revisto e os planos de urbanização do Pinhal Novo e da Quinta do Anjo em execução, também os equipamentos em infraestruturas são prioritários. Fica concluída a rede municipal de bibliotecas públicas. O auditório do Pinhal Novo e o mercado municipal de Palmela tornam-se realidade. Há também um estímulo complementar. A Agência Portuguesa de Investimento distingue a Câmara pelo desempenho na captação, expansão e manutenção de investimentos. Entre 2006 e 2009 tem primazia a requalificação do parque escolar. No último ano do mandato foram afetados 9,4 milhões de euros a esta área. Só de 2006 a 2008, o investimento na reabilitação do espaço público superou os 2,5 milhões de euros. Realiza-se o primeiro Fórum Palmela e é instalada a rede aberta de wireless em Pinhal Novo e Palmela. O lançamento do Plano para a Recuperação e Dinamização do Centro Histórico é a grande realização do mandato que começou em 2010. Reabilitado o Cineteatro São João, volta a abrir ao público. Num período assinalado pela contestação à extinção de freguesias, que no concelho agrega Marateca e Poceirão, Palmela dá novas propostas de pioneirismo ao criar a Loja Móvel do Cidadão, exemplo que outros municípios seguem. No atual mandato, um conjunto de realizações contribui para a melhoria da qualidade de vida da população. São os casos do Centro Comunitário de Águas de Moura, da ciclovia do Pinhal Novo, do Espaço Cidadão, em Palmela, e do início da regularização da Ribeira da Salgueirinha, sem esquecer a Academia da Proteção Civil, demonstrativa do apoio que o município dispensa a este domínio. Porém, a afirmação de Palmela, até no plano turístico, também mereceu atenção. O castelo, palco da Feira Medieval, foi dotado de iluminação cenográfica, com o sistema de poupança de energia. 40 anos de poder local democrático foram uma longa jornada. Como autarca, acho que todos os políticos deveriam começar pela freguesia. É a maior escola que se pode ter, porque é o contacto diário com a população, com os problemas reais. Nós temos muito trabalho, mas ao mesmo tempo tanta vontade de fazer coisas e de contribuir para a felicidade das pessoas, que as 24 horas são poucas para realizar esse trabalho. E por isso tenho uma experiência que é riquíssima, tenho aprendido muito com as pessoas e com os meus camaradas e amigos, mas sobretudo sou muito feliz porque faço o que gosto e sinto que de alguma forma ajudo a contribuir para melhorar as condições de vida da nossa população. O poder local democrático foi uma das maiores conquistas do 25 de Abril. E eu felicito vivamente a Câmara Municipal de Palmela por ter tomado a iniciativa de os festejar. Tenho muito orgulho, dizia, em ter ajudado a contribuir para o progresso desta terra que amo e deste concelho lindo. Viva o 25 de Abril e viva o poder local democrático. Ainda há muito caminho a percorrer. O que esperam as crianças e os jovens que o futuro lhes ofereça? Gostava que daqui a 30 anos o Concelho de Palmela tivesse mais transportes públicos, mais ecopontos, porque os que têm agora não são suficientes para, por exemplo, os transportes públicos não são suficientes para todos os alunos
na hora de ponta. E os ecopontos às vezes vêem-se lixo, sacos e outros materiais fora, nas ruas, e depois acho que as pessoas que vêm de cá, por exemplo, de férias, não vão gostar de ver isso. É um espaço a que eu já estou habituada e porque gosto muito de estar aqui.